Olá, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez e agora para encerrar aquele assunto, sobre aflições e tribulações. Nós vimos no primeiro vídeo que as aflições e tribulações, elas são como que areias sendo esfregadas sobre nós. Escarnecer, tirar a carne dos ossos, soltar a carne dos ossos enquanto a pessoa está viva. Nós vimos que tribulação também, ou tribulum, era o nome das pranchas com pedras, em entalhes nessas pranchas que passava por cima do trigo e fazia com que a palha se soltasse do trigo. Então é uma maneira que se explica o porquê nós passamos por aflições e por tribulações. Vimos que a consequência do pecado de Adão e Eva, Jó fala que nós nascemos para as aflições, nós nascemos para as tribulações. Vimos no segundo vídeo que Deus é quem determina estas aflições e tribulações, Deus distribui segundo a sua vontade, Deus regula a intensidade, Deus não faz porque Ele quer como um tirano, mas Ele faz porque o homem merece e Ele tem um objetivo ao colocar sobre nós aflições e tribulações, que é o nosso assunto de hoje. Não poderia ser outro a não ser misericórdia. Misericórdia. Uma figura que nos deixa mais tranquilos durante as tribulações, que as misericórdias do Senhor permeiam todas as nossas tribulações. Assim como o tribulum, aquela prancha com pedras, tirava a casca e deixava aparecer o trigo, assim são as tribulações em nós. Servem para tirar de nós aquilo que nos impede de ser o trigo. Ninguém come casca do trigo, nós comemos o trigo em forma de farinha. Tira de nós aquilo que não faz parte, ou tira de nós aquilo que impede que o melhor de nós apareça. O melhor de nós só vai aparecer quando Deus nos lapidar, tirar as nossas arestas, terminar de fazer o serviço de limpeza do nosso coração e da nossa mente. Então essa figura do tribulum, enfim, da prancha, mostra o porquê Deus usa. Porquê Deus usa. Mas misericórdias, eu separei algumas coisas aqui interessantes, A primeira delas é que as tribulações e aflições que vêm sobre o crente vêm em quantidade menor. Isso, são menos, elas são menores do que o que nós merecemos. Está lá no livro de Esdras, capítulo 9, versículo 13. Esdras 9, 13. Depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e apresentar-nos com os povos nessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até nos haver restante em nem alguém que escapasse? Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, e em a nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto, ou seja, por causa da culpa, por causa do pecado. Nós vimos Esdras dizendo que nós recebemos menos do que nós merecemos, mas vemos isso também no Salmo 103. O Salmo 103, versículo
Salmo 103, versículo 10. Salmo 103, 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. As tribulações e aflições são menores do que o nosso merecimento, do que a quantidade que nós merecíamos. Essas tribulações terminam em bem. Veremos em Jeremias 24. Jeremias 24, versículos 5 e 6. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, de modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os meus olhos, e os farei voltar para esta terra, edificá-los-ei e não os destruirei, e plantá-los-ei e não os arrancarei. Toda a aflição, Deus mandou para o cativeiro, toda a aflição serve para a restauração. Deus usa de misericórdia para conosco. Outro texto e outra verdade que eu quero ler para os irmãos está no Salmo 78. Salmo 78. Salmo 78, versículos 38 e 39. Salmo 78, 38 e 39. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Deus usa a tribulação mesclada com misericórdia. Ele nos aflige, mas com a mão leve, com a misericórdia para nos dar alegrias, para nos dar condições de refletir durante as aflições nas misericórdias divinas. Salmo 106. Salmo 106. Versículos 43 a 46. Salmo 106, 43 a 46. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança, e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque Deus se lembra da aliança que fez conosco. Nós esquecemos em nossas atitudes da aliança de santidade que fizemos para com Deus. Mas Deus, no meio da nossa aflição, Ele está se lembrando da aliança que fez conosco. Por isso que as misericórdias do Senhor são a medida das aflições. Nós temos aflições, mas a medida certa que Deus usa se chama misericórdia. Graças a Deus Ele faz isso conosco. Ainda bem que Ele faz assim conosco, porque as misericórdias do Senhor formam a quantidade de aflições e tribulações que Ele nos dá. Nós, os santos, temos que esperar as aflições. Muitas serão as aflições dos justos. E nós vimos também Jesus falando que no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse mundo que nos traz aflições já foi vencido pelo Senhor Jesus. Então as aflições que vêm para nós, elas têm uma quantidade limitada. Ela é limitada pela misericórdia divina. Que beleza, que ótimo, que amor que Deus tem por nós. Vamos continuar mais um pouquinho. Os santos devem se alegrar nas aflições. Meu Deus, como? Jó capítulo 5. Jó capítulo 5. Nós já até lemos isso
acho que no vídeo passado, se não me engano, Jó capítulo 5, versículo de número 17. Jó capítulo 5, versículo 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Poderia estar escrita a palavra pai, pastor, mas ele usa a palavra Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, o forte em seu ser, aquele que domina todas as coisas, aquele que é o juiz supremo de todas as causas, nos disciplina porque nos ama. Nos disciplina porque nos ama. Felizes são aqueles que são atribulados, são aflitos pelo próprio Deus, porque é sinal que Deus nos ama. O Tiago escreveu isso tão bem, e algumas vezes ele escreveu isso falando a respeito da tribulação, falando a respeito da provação, falando a respeito do nosso sofrimento. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por felizes aos que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Terna misericórdia. Lembram-se do estudo sobre coração e rins? Então, Deus mexe nas suas entranhas por amor a nós, inclusive quando Ele nos dá aflições e tribulações. Que amor, que disciplina que vem do Senhor. O Senhor nos disciplina porque nos quer santos como Ele é santo. Nós é que somos cabeça dura. Mesmo assim, Ele nos ama e nos faz retornar ao seu caminho. Eu quero terminar este estudo lendo para os irmãos o Salmo 126, o salmo clássico sobre o trabalho do cristão e as tribulações. Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Tribulação e angústia, os santos sempre têm o término das tribulações e angústias com bênçãos. Felizes são os que são atribulados por serem firmes na fé. Felizes são os que são aflitos, afligidos por serem filhos de Deus e serem reconhecidos como filhos de Deus. As bênçãos do Senhor são o resultado dessas aflições. É melhor sofrer fazendo o que é bom do que fazendo o que é errado, já escreveu Pedro. É melhor sofrer assim. E o sofrimento do tempo presente não há como comparar com a glória do porvir. Queridos, que todos sejam abençoados nas aflições, que todos sejam fortes nessas aflições, porque essas aflições trazem para nós bênçãos, trazem para nós limpeza na alma, limpeza no coração. Pai amado, nós agradecemos, porque até mesmo aquilo que é ruim, aquilo que esfola a nossa alma, vem das tuas bondosas mãos. Agradecemos, ó Pai bendito, porque o Senhor não nos dá na medida que merecemos. Agradecemos, ó Pai bendito, porque o Senhor Jesus disse que no mundo passaríamos por aflições, mas deveríamos ter um ânimo muito grande, porque Jesus já venceu o mundo. Senhor, queremos agradecer, porque quando saímos chorando e semeando, o Senhor nos promete que voltaremos com os feixes da colheita. Senhor, que cada filho
Que cada um que ouvir estas mensagens, essas 3 mensagens sobre aflições e tribulações, sejam abençoados por Ti. E que sejam, ó Deus, para a Tua honra e glória. Amém. Que todos sejam, então, frutos das benditas e santas aflições e tribulações, porque elas redundam, elas terminam em glórias para Deus e alegria para o nosso coração.